Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma história para vocês. E hoje nós vamos entrar com uma temática nova. E a nossa temática é Dia a Dia com Deus, tá bom pessoal? E hoje nós vamos para a primeira aula. E a nossa aula, o título dela será Tempo com Deus, primeira parte, hein? O nosso texto base está lá em Tiago 1:22, que diz assim: Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, tá bom? Hoje, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho aqui uma vasilha com água. Tenho também, aqui dentro, uma pedra, uma esponja e também tenho um giz. E eu quero, antes de começar a aula, fazer uma experiência com vocês. Primeiramente, pessoal, vou pegar essa pedra e vou colocá-la dentro d'água e vamos ver o que acontece. Tá aqui um tempinho. Olha, a pedra ela é sólida e ela saiu seca. Um pouco molhada porque estava na água, né? Mas ela saiu seca, ela não reteve nada de água. Agora eu vou pegar o giz e vou colocar na água também para a gente ver o que vai acontecer, tá bom, pessoal? Vamos deixar ele aqui uns minutinhos. Olha, se vocês podem perceber, o giz está saindo algumas bolhas porque ele está armazenando a água dentro dele, ó. Podemos perceber. Eu já vou tirar o giz, tá? Olha, o giz, ele também saiu seco. Ele não reteve água nenhuma, ele reteve água somente nele, tá? Mas a água eu não consigo tirar ela daqui de dentro mais, tá bom? E agora a gente vai pegar a esponja. Vamos colocar essa esponja dentro d'água. Esperar um tempo. E olha o que acontece, que interessante. A esponja, ela reteve a água. Ela armazenou a água. E o que isso tem a ver com a nossa aula? Para que vocês possam entender, vamos para a nossa aula. Pessoal, como vocês puderam ver na introdução da nossa aula, a gente fez uma pequena experiência. E o que isso tudo tem a ver com a nossa aula? Foi a pergunta que eu deixei para vocês. Então, vamos entender um pouco agora. Vamos imaginar que a água é a palavra de Deus e que cada um desses objetos é um tipo de pessoa. O que simboliza a pessoa pedra, a pessoa giz e a pessoa esponja? Então, a pessoa pedra é a pessoa que escuta a palavra, mas não a retém. É a pessoa que escuta o pastor falando, a tia Esther falando, o professor falando, mas não faz nada com isso. Ela é uma coisa sólida, que não retém a palavra. O giz é uma pessoa até que escuta e retém, mas ela não faz mais nada com isso. Fica somente guardado para ela. Já a esponja é aquele tipo de pessoa que escuta a palavra, fica cheia, transbordando e vai falar da palavra para todo mundo. É uma pessoa que realmente pratica o id. Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que a gente falou na nossa temática de missões, as 3 aulas que a gente falou sobre isso. Vocês lembram, pessoal? Então vamos lá. A Bíblia é o livro mais lido no mundo todo, mas com certeza nem todos leem como deveria ser lida. Muitas pessoas acham a Bíblia um livro muito complicado. E a verdade é que ela é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil. Mas como assim? É porque, pessoal, uma criança pode ler a Bíblia e conseguir explicar para os outros amigos. Porque a mensagem bíblica é fácil de compreender. Mas se tentarmos ler a Bíblia sem a ajuda de Deus, sem qualquer esforço para compreender a palavra que conhecemos, por exemplo, aí fica difícil, né? Quando Deus nos deu a palavra, Ele queria que nós a utilizássemos para conhecê-lo melhor. Por isso devemos ler a Bíblia sempre, todos os dias ler a Bíblia. Vocês têm lido a Bíblia diariamente, pessoal? E para que a gente possa entender melhor um pouquinho isso, vocês já viram casal apaixonado? Casal de namorados bem apaixonado? E vamos supor uma coisa. Quando o namorado ele dá uma carta para a namorada, contando que ele a ama, essa namorada ela fica muito feliz. E ela lê e relê a carta umas 1000 vezes. E até decora o que está escrito nela. Pois então, devemos pensar na Bíblia como se fosse a grande carta de amor escrita por Deus a nós. Devemos lê-la com alegria, pois por meio dela conhecemos o nosso Deus. E pessoal, vocês sabem como ler a Bíblia? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Em primeiro lugar, é preciso ter uma Bíblia. E aqui eu vou deixar com vocês algumas dicas para que vocês possam pelo menos saber por onde começar. Primeiro, nós podemos começar lendo a Bíblia
e ler um pouquinho sobre a vida de Jesus. E que tal o Evangelho de Marcos? Depois, deem uma chegadinha no Antigo Testamento e descubram a forma maravilhosa como Deus criou o mundo no livro de Gênesis. Em seguida, podemos ler 1º e 2º Samuel para acompanhar a história do rei Davi e suas batalhas. E pessoal, vocês acompanharam a nossa sequência das aulas anteriores que a gente falou sobre Davi? O tanto que foi emocionante! Eu acho que vocês poderiam ler 1º e 2º Samuel para aprender um pouco melhor sobre essa história, tá bom? E aí, vocês poderiam ler Salmos, que Davi escreveu. E na última aula a gente falou um pouco sobre o músico e compositor Davi. Pessoal, sabe, o mais importante é vocês terem uma sequência. Não caiam na armadilha de pegar a Bíblia, fechar os olhos e abrir em qualquer texto, para saber o que Deus tem para vocês. Bíblia não é um jogo. Agora que vocês sabem por onde começar, vamos ver como começar. E aqui eu deixei umas imagens que a gente pode ver uma sequência, tá bom? E a primeira imagem, ela nos diz muito a respeito do que a gente já falou um pouco. Orem a Deus antes de ler a Bíblia. Peçam a Ele que os ajude a entender a palavra. Depois, leiam o texto que vocês selecionaram. Se houver algumas palavras difíceis, deixem a preguiça de lado e recorram ao dicionário ou a pessoa mais perto de você para saber o significado. Depois, leiam mais uma vez, agora já sabendo o que as palavras significam. Lembre-se, não importa a quantidade de versículo que vocês vão ler, mas a qualidade com que vocês vão fazer isso. É melhor ler um texto menor e compreendê-lo do que ler um texto enorme e não saber nada do que foi lido. A terceira imagem, pensem e reflitam no que acabaram de ler. Vejam se há alguma mensagem de Deus para vocês, algum mandamento, que é uma ordem, um estímulo, que é uma palavra de ânimo, ou até mesmo um puxão de orelha. E eu deixo uma dica pessoal para vocês, pessoal. Eu gosto muito de ler a Bíblia e fazer algumas anotações no meu caderninho. Leio, anoto, coloco algumas notas, às vezes grifo a Bíblia por alguma palavra que eu gostei, tá bom? E o 4. Ore mais uma vez quando terminar a leitura, agradecendo a Deus o que vocês aprenderam e peço a Ele que vocês tenham força e coragem de praticar a palavra. Leiam, pessoal, assim que vocês terminarem, agradeça. Pai, muito obrigado pela palavra. E me dê forças para que amanhã eu possa estar lendo novamente, Pai. Abra o meu coração para que eu possa entender e praticar essa palavra. Esse é um exemplo de como vocês podem fazer, tá bom? E a quinta imagem é que nem a esponja, hein? Pratiquem o que vocês aprenderam e não deixe para mais tarde. A prática nos estimula e nos mostra quanto vale a pena viver do jeito que Deus quer. Pode ser difícil no começo, hein? Mas a vitória sobre esta dificuldade virá se vocês confiarem no autor da Bíblia. E pessoal, conforme a gente já falou nas nossas aulas anteriores de missões, é o ID. É a gente ir, pregar e levar a palavra. A gente ora, pede a Deus entendimento, lê a palavra, faz algumas anotações, a gente pensa, a gente reflete, ora a Deus, agradece, pede a Ele entendimento dessa palavra, que isso fica armazenado nos nossos corações, agradece a Ele pela palavra, pede a Ele força e também pede a Ele coragem para praticar a palavra diariamente. E depois a gente não fica com essa palavra que nem a pedra ou que nem o giz. A palavra só vai ficar armazenada que nem a pedra que não adiantou de nada. Mas a gente tem que ser que nem a esponja, que está cheia e pronta para levar essa palavra para outras pessoas, praticar a palavra. Tá bom, pessoal? Pessoal, a Bíblia nos ensina quão valioso é conhecer e colocar em prática a palavra de Deus. Colocar em prática o que aprendemos sobre ele. E vamos ver o que diz o nosso versículo base, que está lá em Tiago 1:22, e diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E pessoal, lá no versículo 8 do primeiro capítulo de Josué, vemos que Deus pede a Josué que medite, e leia e pratique a palavra da lei. Vamos abrir lá rapidinho para que nós possamos ler. E diz assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E pessoal,
A lei significa muito mais do que apenas um conjunto de regras, incluindo promessas, mandamentos e registro das atividades de Deus. E olha o que o Senhor promete a Josué, que ele será bem-sucedido. Aqui, bem-sucedido significa não apenas receber um prêmio por ser obediente ao que Deus pede, mas sim obter tudo aquilo que o Senhor prometeu. E quantas são as promessas do nosso Deus, não é? A Bíblia é o alimento da nossa alma. Aliás, é um ótimo alimento, não é mesmo? Aquele alimento que dá prazer em comer. Vejam, em Salmos 1, versículo 2, vamos abrir lá rapidinho, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não sei se vocês perceberam, hein? Meditar na palavra dia e noite. Então precisamos ter apetite para ler e estudar a palavra de Deus. Mas algumas vezes acontece algo parecido conosco, quando comemos um pacotão de pipoca e um copão de refrigerante, uma Coca-Cola bem gelada. E para aqueles que não gostam, um suquinho. E isso tudo antes do almoço. Aí o que acontece? O apetite vai embora, a gente não quer comer. A gente não consegue comer nadinha de nada do almoço. E se for que nem aqui em casa, minha mãe fica muito nervosa comigo, hein? E algumas vezes nós enchemos a nossa cabeça que o nosso tempo tem coisas que estufam, mas não alimentam de verdade. Se vocês, pessoal, gastam muito tempo diante da TV, do videogame, do computador, brincando sem parar, não terão apetite para alimentar-se da Bíblia. Então revejam o seu tempo e aquilo que é mais importante para vocês. Vamos ler o que está escrito em 1 Pedro 2, de 1 a 3. Que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de malécias. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pessoal, a gente tem que ser como criança, ansiosos para ler a palavra, ansiosos para buscar a Deus todos os dias. Que nem eu disse, pessoal, às vezes não é fácil, a gente precisa pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus para que Ele esteja com a gente, esteja nos dando ânimo para que nós possamos ler a palavra, esteja nos dando perseverança. Mas é tão bom a gente estar pertinho de Deus, é tão bom a gente estar perto daquele que nos criou e aquele que nos ajuda e nos ensina todos os dias sobre a palavra. E como foi dito, pessoal, nós, em hipótese nenhuma, devemos ser que nem a pedra ou que nem o giz, hein? A pedra, que não retém nada da palavra, o giz, que retém a palavra, mas retém para si mesmo. Nós devemos ser que nem a esponja, que fica tão cheia a ponto de levar a palavra para as outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que nós possamos ter uma ótima semana na presença de Deus. Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias e, o mais importante, levar a palavra àqueles que precisam, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã de domingo, muito obrigado por essa aula, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor nos deu a vida, muito obrigado pelo ar que respiramos, Pai, porque podemos falar, podemos, Pai, andar, temos o alimento que não falta em nossas mesas. Muito obrigado pelas nossas vidas, porque estamos aqui nessa manhã, Pai, porque a cada manhã suas misericórdias se renovam. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, perdoa os nossos pecados, Pai, e te pedimos perseverança para que nós possamos ler a palavra e te buscar todos os dias. Guarde as nossas vidas e perdoa os nossos pecados. É no teu nome que nós oramos, agradecemos e te pedimos. No nome do Senhor Jesus, amém. E é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe vocês, hein? E que nós possamos passar o nosso dia a dia com Deus. Até mais.